Pessoal, essa história realmente é triste, comovente, principalmente quando se trata de uma pessoa que nós temos um carinho tão grande. De repente, a perna dele estava toda, como é que eu posso dizer, inflamada mesmo, deteriorada. E essa história deixou muitas, mas muitas interrogações. Mas deu a entender que ele acabou pegando uma infecção hospitalar ou algo do tipo. Pelo menos era o que parecia ser. Era o que os médicos atestaram. Os médicos disseram que aquela bolha que estourou, que deixou a carne viva, foi a porta de entrada da bactéria. Quer dizer, a bactéria que causou a morte de José Rico, de Zé Rico, entrou através daquelas feridas, daquelas bolhas. Mas e a causa mortes, exatamente? Eles apenas disseram para a família para rezar, orar, para pedir a Deus que a inflamação não progredisse. O que foi falado na época é que a infecção progrediu de uma forma muito severa, muito rápida e letal. Enfim, isso deve ter sido a causa de todo o flagelo, de toda a situação. A coisa foi séria, foi triste. Em seus últimos momentos, nos últimos momentos de vida, Zé Rico, ele estava com os olhinhos dele virando. O que se acredita é que ele tenha ficado cego. Então se inscreva no canal, acione o sininho se você não se inscreveu ainda, para que você receba todos os nossos vídeos, tá certo? Dê seu like, comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante, eu conto com o seu comentário. Compartilhe, participe do canal, tá certo? Não deixe de comentar e de compartilhar. A viúva de José Rico ficou com muitas dúvidas, muitas coisas passando pela cabeça dela. Era um turbilhão de situações, dúvidas, indagações a respeito da morte do cantor, do seu marido. A história toda é muito, mas é muito estranha e deixa um rastro de suspeitas. Abre-se precedentes para suspeitas. A música sertaneja perdeu um dos seus personagens mais icônicos, brilhantes, que se destacava não só no Brasil como fora dele. O Brasil todo acompanhou com muita tristeza e pesar a morte de José Rico. José Rico, que formava uma dupla com o milionário. Era a tampa e a panela, eles se combinavam muito bem. O astro da música nos deixou após sofrer um ataque cardíaco. Foi lá em Americana, no interior de São Paulo, cidade onde morava. Após um tempo de luto, a viúva Berenice Martins, a esposa de José, vem a público. Ela veio, claro, falar dos detalhes, das impressões. Ela teve que botar força para falar dos detalhes do caso. Detalhes sobre como o casal se conheceu. Também vem aqui a Lume falar sobre isso também, da intimidade da família, e expôs alguns mistérios. Eu falei mistérios que envolvem a morte do cantor. A esposa dele era bancária, e foi justamente no banco que
se conheceram. A vida a dois se iniciou em 1982. Mas agora, voltando um pouquinho aqui comigo, fica comigo até o final desse vídeo que você precisa ver todos os detalhes. Voltando um pouquinho sobre os últimos momentos do Zé Rico, ele já não estava bem há algum tempo. Há algum tempo ele já não estava se sentindo bem. O Zé Rico apresentava problemas de saúde crônicos há muito tempo. No começo, uma hipertensão. Logo após, veio a diabetes, que ele já tinha e não sabia. A diabetes estava ali e ele continuava com seus mesmos costumes e fazia as mesmas coisas sem saber que ela estava ali. Mas o que ele sentia de fato? O que é que sentia José Rico? Os remédios eram tomados corretamente? O que se sabe é do inchaço nos pés. Os pés do homem estavam muito inchados. E um mal-estar grande que demorava a passar, ele se sentia muito mal. E essa parte dos remédios, a parte que eu falei dos remédios, ficou um pouco ou muito mal contada, pois o próprio filho dele disse em entrevista recente que o pai não tomava os remédios quando estava fora de casa, quer dizer, quando ele estava com os pés na rua, fazendo os seus shows, as coisas que ele amava fazer, ele não cuidava de tomar os remédios, ele não ligava para isso. Infelizmente, o Zé Rico era uma celebridade folclórica, carismática demais e muito inteligente. Ele tinha um estilo próprio que se destacava em meio aos outros artistas, com todos aqueles apetrechos, as indumentárias que ele usava, as roupas, aquele jeito de se vestir, os anéis nos dedos e os óculos que nunca tirava dos olhos. Apesar do grande sucesso, do prestígio e os inúmeros shows que fazia, eram muitos shows mesmo, era uma agenda lotada, uma agenda que fazia inveja a qualquer dupla sertaneja, banda ou cantor. A família não entra em detalhes sobre a fortuna que ele deixou, mas tem um vídeo aqui falando sobre isso, dos 70 mil. Eu vou deixar para você ver o vídeo aqui, tá na playlist, você vai ver aqui no canal. Mas ele construiu ao longo dos anos uma fortuna grande, Tem um ditado que diz que é melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Você já ouviu esse ditado? É um ditado muito antigo, não é verdade? Comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir o teu comentário. De onde você fala? Quem é você? Faça sua homenagem aos Gargantas de Ouro. Comenta aqui embaixo. E ele tinha muito. O homem, ele tinha muitos amigos. Ele era cercado de bons amigos. E a esposa diz que essa era a sua maior riqueza. Nunca vi uma pessoa ter amigo como ele, ou ter amigos como ele, dizia a dona Berenice. Realmente o Zé Rico, ele era muito boa praça. A gente via nos comentários, nas entrevistas, em tudo que ele participava, ele sabia muito bem prosear, como diz a história, né? Um homem boa praça que deixou no caminho uma vibração muito boa. Agora, como ninguém é perfeito, é claro, ele tinha defeitos e, sem dúvida, o maior deles, segundo a família, é que ele não conseguia completar as coisas que começava. É verdade. O Zé Rico começava uma coisa e não terminava. Ele iniciava algo, mas não finalizava. Era sempre assim.
deixava as coisas inacabadas. Mas também tem uma história de um avião, é claro, ele tinha um avião. E esse avião dele, como é que ficou esse avião? Onde ficou esse avião aí? Como é que ficou? Com quem ficou esse avião? Zé Rico, ele usava essa aeronave para cortar os céus em sua agenda corrida de shows e para cumprir sua agenda. Quando estava descansando, ele ia para a fazenda usando o avião, ninguém é de ferro, ele amava o cheiro do mato, os animais, ele amava essa questão, por isso que era música sertaneja raiz. Ele sabia do que cantava, ele conhecia. Sobre as condições do avião do Zé Rico, voltando a falar do avião, hoje o que sabemos é que o cunhado dele, o irmão da viúva, é quem está cuidando da aeronave. André Renato Martins, empresário do cantor, ele falou um pouquinho, deu uma dica aí de como está a situação. Ele disse que o avião do José Rico estava com um problema no motor, mas já está tudo ok, está tudo beleza, está tudo bem, o avião já está voando. Ele já está voando perfeitamente. A viúva de José Rico contou detalhes da relação do cantor com a família. Isso é um assunto que a gente sempre quer saber. Como era a família? Como era essa relação? Não é verdade? Como era a relação do astro com a família? José Rico e Berenice tiveram um casal de gêmeos. O Sami e a Sara. Ao lado do filho Sami, Berenice mostrou os últimos óculos aí. Eles estavam juntos nessa entrevista. E Berenice mostrou os últimos óculos usados pelo marido, que sempre se apresentava com os seus óculos. A gente sempre via o Zé Rico de óculos. O Zé Rico, a gente sabe disso, é fato. Ele era um homem simples, era aquele homem que sentava numa mesa de plástico e comia ali um arroz com feijão, com quiabo, com ovos. Ele era um cara simples, não tinha muita frescura não, quer dizer, não tinha frescura nenhuma na verdade. A vida dele era ouvir som, um homem era da música, ele gostava, era a vida dele. Ele sempre foi assim. Além de ser um grande cantor, o Zé Rico tinha um certo sexto sentido. É isso mesmo. Pois uns 10 anos antes de sua esposa engravidar, que foi por fertilização, ele chegou a comprar um par de botas estranhas. Ele comprou um par de botas, uma rosa e uma marrom. Ele agia de uma maneira estranha e a família guardou esse detalhe dessa estranheza do astro do Garganta de Ouro do Zé Rico. Anos depois, eles tiveram as crianças e foi uma menina e um menino. Hoje, adolescentes. O Zé Rico, ele não gostava de praia, ele não era um cara do mar, não era um cara de estar dentro da água, pelo menos no mar, né, na água salgada. Mas às vezes ele levava a família para um tempo de descontração. Porque quando se trata de família, a gente sabe, uns não gostam de uma coisa, outros gostam de outra, e tem que fazer a vontade de todos, né? E ele era assim, ele tinha um coração muito bom. Ele amava o campo. Essa era a praia do Zé Rico, era o campo, como eu falei, o cheiro do mato, sabe, do capim, dos animais, tá? Do gado. A fazenda era o mundo dele. O homem cheirava a mato. Para fazer a vontade de todos, ele às vezes tinha que fazer sacrifício. E um dos sacrifícios dele era abrir mão da fazenda e ia se divertir na praia. Pelo menos a família se divertia, né? Mas o que todos querem saber é a verdade sobre as horas que foram culminantes, determinantes, as últimas horas que culminaram na morte do cantor José Rico. Fica comigo aqui, fica comigo até o final desse vídeo. O Zé Rico faleceu na UTI, acompanhado apenas da equipe médica. E nesses casos é muito doloroso
para a família, porque a família ela não pode estar presente, ou ela não pode estar ali pegando a mão da pessoa nesses últimos instantes de vida do ente querido. A grande verdade é que ninguém, nem da família, da mídia e fãs, esperavam que isso fosse acontecer nesse momento. As pessoas não estavam esperando isso. Foi um baque, um choque para todos. A família queria levar o Zé Rico para São Paulo. Nós sabemos que em São Paulo estão os melhores especialistas, os maiores hospitais, para poder dar um melhor tratamento e analisar o caso de modo mais substancial, mais profundo do cantor. De forma muito prudente, a equipe médica, muito responsável, não permitiu a viagem do cantor, pois eles diziam: isso apresenta risco, nós não vamos deixar que isso aconteça. O risco é alto, é grande o risco dele viajar agora. Ele precisa ficar aqui nesse momento. Mas eu quero os últimos instantes do cantor. Como foi? Ele fez 2 shows, resistindo à vontade da família, que queria que ele repousasse. Mas todos sabem como o Zé Rico era muito torrão, teimoso. Ele tinha essa característica. Essa teimosia custou muito caro ao Garganta de Ouro, muito caro ao nosso fenômeno da música sertaneja. Ele já estava com problemas. 1 mês e meio antes, José Rico, ele havia passado, olhe, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar aqui para você. Há 1 mês antes, José Rico passou por um cateterismo. É um exame totalmente invasivo, um exame realmente perigoso, que requer cuidados. E esse exame ele avalia o funcionamento do coração. Após o cateterismo, ele estava muito bem. Depois do cateterismo, o Zé Rico estava bem. Era um outro homem. A cirurgia foi um grande sucesso e deixou todos assim, como é que eu posso dizer, admirados com o resultado. A alegria dele era radiante depois da cirurgia. Ele se derramou em lágrimas de felicidade. Ele passou, ele pousou, né? Ele tirou uma foto, pousou ao lado do médico, porque ele ficou tão feliz com o resultado, se sentiu tão bem que ele queria tirar uma foto com o médico, ali do lado do médico que fez a cirurgia. Sua respiração era de uma criança, segundo ele. Nunca tinha respirado um ar tão puro e tão bom. Estava bem, estava feliz naquele momento. Mas essa história dos últimos dias do cantor tem muito mais capítulos. Não terminou ainda não. Não acabou por aqui. É por isso que eu digo, fica comigo. Fica comigo até o final. A família conta de uma noite na vida de Zé Rico, que foi uma noite estranha, que ele ficou com as pernas para baixo quando deveria estar com as pernas levantadas. Era a ordem médica, erguidas. Eram ordens médicas. E nesse momento, a perna começou a inchar e a dor era intensa. A dor era grande. Eu fico imaginando aqui como ele sofreu. A cidade de Boituva, interior de São Paulo, recebeu o penúltimo show do cantor, da dupla. Seu estado era cada vez pior, estava ruim mesmo.
O estado estava cada vez mais grave. Só piorava. Só piorava. Ele passou na casa de um amigo aí, que eu não vou citar o nome, e também passou no castelo. Não se tem uma informação tão precisa assim. Mas isso é fato, viu, pessoal? O que eu estou falando aqui para vocês é fato. Mas o que aconteceu foi que ele passou na casa desse amigo, ele estava na casa desse amigo, e fizeram uma compressa de água quente na perna dele. Uma compressa de água quente. Mas só que tem uma coisa, um agravante, uma coisa séria nisso tudo. O caso é que quando se tem diabetes, a pele fica fininha. Os cuidados têm que ser redobrados. Foi trágico o que aconteceu. Foi trágico, muito trágico o que aconteceu. Passaram álcool, pessoal. Passaram álcool em cima da perna inchada e uma pomada. E o pior aconteceu. A perna começou a ficar escura. E todos acharam que era uma trombose. O pessoal ficou desesperado, porque inchou e ficou escura, preta. Era uma cena horrível e preocupante. O cantor chegou em casa desse jeito, nesse estado. Ele chegou com a perna inchada, irreconhecível. Ele voltou do último show de Osasco e estava ainda pior. A vontade e o esforço da família era de levá-lo para o hospital, mas não conseguiam convencer o homem. Ele era torrão, como eu disse, teimoso. Ele amava o palco, ele amava o show, ele amava os fãs, ele amava cantar. Sua teimosia continuava intacta. Ele não queria parar o show. A noite foi longa, dolorosa para todos eles. Não conseguia pregar o olho. O sono já tinha virado as costas para ele, há muito tempo. Ele não sabia mais o que era dormir, o que era descansar de fato. Isso deixava, é claro, a mente cansada, isso mexe com tudo, com os hormônios, e ele ainda estava mais debilitado por causa dessa insônia constante. Dores insistentes pairavam sobre o astro sem abandoná-lo, atormentando ele, e não deixavam nem por um segundo. Sua força vital estava sendo drenada, sugada, indo embora. Com o agravamento do caso, a ferida se tornou numa bolha, que era difícil até de olhar. Já não havia mais pele, apenas aquela carne viva, só aquilo. Não era uma cena fácil de se ver. Pela manhã foi surpreendido por uma crise severa de vômitos e o obrigava a deixar seu lar. Ele teve que deixar o seu lar, sua casa, o seio da família para fazer a sua última, eu disse, a sua última viagem. Não para um show, como sempre fazia, se despedindo da família para um novo show, para um encontro com seu público, mas infelizmente, agora sim, para o hospital. Após alguns exames na manhã deste dia, o doutor falou que o quadro dele estava melhorando e que os exames estavam estabilizando. É por isso que eu digo,
É por isso que eu afirmo: a morte de José Rico é rodeada por mistérios. Eles disseram que a bolha que estourou, deixando a carne viva, foi a porta de entrada da bactéria. Isso que os médicos bateram e dizem, enfatizam. Isso causou a morte do cantor, segundo os médicos. Aquilo que eles disseram para a família, que agora era rezar, era orar, pedir a Deus que ajudasse, que teria que acontecer um milagre, que não, para que a infecção não subisse, não tomasse conta do corpo do cantor, dos órgãos do cantor. Mas o que a família entendeu é que subiu. Então, isso com certeza afetou tudo. Afetou tudo. Ele estava com os seus olhinhos virando, sabe? Os olhinhos virando. Todos acreditam que ele tenha ficado cego. Eu falei isso já. Todos acreditam que ele tenha ficado cego. Quando observavam ele no hospital, dava para perceber que os olhos dele não estavam da mesma forma, não estavam normais. Ele já não tinha os olhos assim, eram diferentes os seus olhos, mas ainda estavam mais anormais. E ele não conseguia se virar, então ele pedia para ajudá-lo a virar o seu corpo por causa da dor que ele sentia na perna. Também colocaram sonda nele, então ele tinha que pedir ajuda para se virar na cama. Sua sogra, muito bondosa e atenciosa, ficou boa parte do tempo no hospital e fez companhia para ele. Mas, como sempre, algo muito misterioso, estranho aconteceu. Fica comigo aqui. Teve um momento em que ele pediu para que acendessem a luz do quarto. E a sogra disse para ele que as luzes estavam acesas. E ele se revoltou. Ele não conseguia ver um palmo diante de si, nem um facho de luz. Uma situação desesperadora. Em um esforço fora do comum, ele tenta se levantar da cama. Nessa hora, acho que ele percebeu a situação. Um momento de muita apreensão. Onde está a visão do homem que já compôs e cantou e encantou tantas pessoas pelo Brasil e fora do Brasil? Onde estão as vistas desse homem? José Rico, eu acredito, e outros também acreditam, pode ter perdido a visão nos últimos instantes de vida. Se você parar para pensar, há uma grande coincidência em tudo isso. Com o quê? Com a letra Estrada da Vida, que traz na letra versos como: minhas vistas se escureceram e o final desta vida ou da jornada chegou. O tema morte não o assombrava. Não, o Zé Rico não se assombrava com o tema da morte. Tanto é que ele não sentia temor por isso, qualquer tipo de temor. Ele encarava essas coisas de uma forma muito tranquila, pois ele até compôs canções falando da morte, falando desse assunto. Ele compôs canções falando sobre isso. Às vezes ele fazia algumas músicas falando do final da vida. Ele não tinha medo de falar sobre esse assunto.
Quem acompanhava a vida dele sabe disso, sabe muito bem disso. A última música dele gravada, a última música do Zé Rico gravada, e que falta finalizar, tem a ver com isso. A viúva do Zé Rico, ela tem a impressão, é só uma impressão. Isso é uma coisa que passa no coração dela, da viúva, da dor da pessoa, e ela tem a impressão que em qualquer momento ele vai entrar pela porta, como um dia normal, pela porta de casa, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, falante como sempre, cantarolando um dos seus grandes sucessos. 30 anos juntos é muito tempo, é muita saudade. Se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos. Dê seu like, comente, ajude o canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Comece a compartilhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais. Isso nos ajuda muito o canal. Vamos crescer e aumentar essa família. Eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. Tá certo? O canal está começando e eu conto com você para que a gente possa estender esse braço, tá certo? E só com a sua força, com a sua ajuda que vamos conseguir isso, tá bom? Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo aí. Um grande abraço e até mais.